Parece que dessa vez Alexandre de Moraes conseguiu finalmente morder mais do que ele consegue mastigar. Na sua ânsia de perseguir aqueles que ele odeia, na sua perseguição política, usando a máquina estatal e o judiciário brasileiro, parece que ele cometeu um gravíssimo erro que pode ser prego final no caixão da nossa democracia. Dá uma olhada. Primeiro, o fato dele ter responsabilizado ou penalizado uma empresa por conta de uma segunda empresa causa insegurança jurídica. Quem é que vai querer investir no Brasil, colocar dinheiro aqui dentro? Se alguns dos sócios da empresa tiver algum problema com a justiça, a empresa inteira poderá ser penalizada até com CNPJs diferentes. Isso faz com que os investidores não queiram colocar o dinheiro no Brasil. Inclusive o próprio Elon Musk disse isso. Mas isso é o menos grave. Das duas consequências dessa ação de ir pra cima da Starlink, vou nem falar do banimento do X por enquanto. Fuga de investimentos do Brasil. Ninguém em sã consciência vai investir dinheiro com tamanha insegurança jurídica. Mas o pior de tudo, Moraes incorreu num crime, e eu vou te mostrar por quê. Me acompanha. Mas esse aqui talvez é um crime contra a nossa soberania. Inclusive, pode se enquadrar até mesmo dentro daquela nova lei de 2021 de crimes contra o Estado Democrático de Direito. O que eu tô te apresentando nessa tela é um requerimento de informação do nosso deputado Coronel Meira, que foi apresentado ao Ministério da Defesa. Por que que ele fez um requerimento de informação? Você lembra quando o PSOL queria expulsar o Starlink do Brasil? Samia Bonfim, toda aquela galera? Pois é, naquela ânsia psicótica deles, eles queriam expulsar o Starlink do Brasil. Aí, o Coronel Meira fez uma pergunta pro Ministério da Defesa. A pergunta é: o Starlink é importante pro Ministério da Defesa? Tá aqui, ó, o deputado Coronel Meira fez a seguinte pergunta, né? Qual a importância, qual a relevância do Starlink no Brasil? Olha a resposta do Ministério da Defesa. O referido sistema é empregado em operações, em ações cívicos-sociais, em adestramento, entre outras atividades. O contrato se justifica pela facilidade, flexibilidade e rapidez que o equipamento da Starlink confere ao estabelecimento de enlaces de comando e controle, proporcionando a devida prontidão estratégica àquele grande comando operacional para ser empregado em todo o território nacional. Entenda-se que, no caso de um eventual cancelamento de contrato com a referida empresa, poderá haver prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas, pois as capacidades entregues pela empresa proporcionam, entre outros fatores, redundância operacional, elevada confiabilidade, rapidez de instalação, altas taxas de banda, cobrindo grandes distâncias com praticamente nenhuma interferência no terreno ou nas condições atmosféricas, bem como de uso em locais sem nenhuma infraestrutura. Então, aqui ele fala que a Starlink se tornou hoje essencial para o funcionamento do sistema de defesa do Brasil, por ser uma forma de comunicação rápida, eficiente e todas as outras qualidades que ele mencionou. Qual é o problema? Essa lei aqui, ó. Isso aqui tá no Diário Oficial da lei que foi publicada de 2021. E a gente vai descer aqui um pouquinho e olha o que é considerado como um dos crimes. Sabotagem. Tá aqui, ó. Artigo 359-R. O que é crime de sabotagem? Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional. Alexandre de Moraes, ao perseguir a Starlink, ele está causando um sério prejuízo ao sistema de comunicação da defesa nacional. E tem mais uma lei também, essa daqui que eu quero mostrar para vocês, é do Código Penal Militar. Dá uma olhada. Artigo 288 do Código Penal Militar trata de interrupção, perturbação ou dificultação de serviços ou meios de comunicação como telefone, telegrafia, telemetria, televisão, telepercepção, sinalização, outros meios de comunicação militares. A Starlink se tornou mais um meio de comunicação militar. O artigo também aborda a impossibilidade ou dificuldade de instalação desses serviços ou meios em locais sob administração militar. Atacar a Starlink sem perceber, Alexandre de Moraes conseguiu atacar e prejudicar o sistema de defesa brasileiro através das nossas forças armadas. Navios, vários, se não quase todos os navios hoje da Marinha possuem Starlink e usam Starlink para se comunicar. Então, ao atacar a empresa, colocando o risco de perdermos esse serviço, ele está atacando, ele está sabotando o sistema de comunicação da defesa brasileira. Isso, meu amigo, é um ataque à nossa soberania e é um dos artigos de impeachment de um ministro da Suprema Corte. Ações que possam comprometer a soberania nacional. E não é só isso, pessoal. Além de todas essas irregularidades que Moraes vem cometendo há tempos, está tudo sendo exposto, está desgastando a imagem dele, está ficando insustentável e agora ele recebeu um recadinho dos Estados Unidos, pessoal. Olha só, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília afirmou nesta sexta-feira,
terça-feira, dia 30, hoje, estar monitorando a situação entre o X, né, o ex-Twitter, do bilionário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em nota, a embaixada ressaltou a importância da liberdade de expressão como um pilar fundamental em uma democracia saudável. O controverso cenário teve início após decisões judiciais que levaram ao bloqueio de contas da Starlink e ameaças de derrubada da plataforma X. A embaixada dos Estados Unidos destacou que, por política interna, não comentam decisões de tribunais ou disputas legais, mas enfatizou a necessidade da livre expressão para a democracia robusta. Então aqui, os Estados Unidos manda um recadinho de que está de olho no Alexandre de Moraes e em suas decisões, nas decisões dos tribunais ou disputas legais. Eles falam que não estão palpitando, mas que eles estão de olho, estão vendo tudo o que está acontecendo. É um recado claro. Então Alexandre de Moraes está cada vez desgastando mais e mais a sua imagem e muitos olhos já estão voltando para o Brasil. Querem saber o resultado de tudo isso. O Brasil vai tomar uma atitude e vai arrancar esse cara, ou o Brasil realmente vai entrar em uma ditadura e uma censura total, onde vai cair as redes sociais e ele vai mandar em tudo? Todos querem saber e vamos sofrer pressões do mundo todo. É mais uma vez mostrando que a gente está perto de derrubar esse ministro que vem, né, colocando medo no povo brasileiro há muito tempo e não podemos perder essa chance. Todos estão de olho no Brasil e se a gente se mover agora, meus amigos, vai ser uma notícia no mundo todo. Quando o povo brasileiro encher as ruas da Paulista no dia 7 de setembro, ele vai cair. Olha só, pessoal, Elon Musk responde à embaixada, tá? Ele respondeu o comunicado dos Estados Unidos. Elon Musk, dono da plataforma X, não tardou em comentar, na verdade, a nota divulgada pela embaixada. Musk expressou agradecimento pela manifestação de apoio e reforçou a importância da liberdade de expressão. Segundo Musk, sem liberdade de expressão, as pessoas não podem compartilhar suas opiniões, nem conhecer a verdade dos fatos, o que dificulta tomar decisões informadas, particularmente em contextos eleitorais. Essa defesa de Musk alinha-se com o seu histórico de alegar que as plataformas X deve ser um espaço aberto para discussões, sem censura, pessoal. Aqui ele quer ser uma plataforma livre. Todos podem opinar, falar o que quiser. Se você é de esquerda e quer xingar o Bolsonaro, quer debater e falar mal da direita, você pode. O mesmo é com a direita. Se a direita quer ir contra a esquerda, quer falar mal da esquerda do governo, pode. Isso tem que ser liberado para todos os cidadãos. É por isso que eles lutam. A liberdade de expressão é considerada um dos pilares mais importantes em democracias ao redor do mundo. Trata-se da capacidade dos cidadãos de se expressarem livremente, sem medo de censura ou represálias. Então, assim, se eles querem entrar nesse modo de viver, tem que parar de chamar o Brasil de democracia e entrar em ditadura, ou talvez, quem sabe, implantar um regime militar, aí é tudo dominado, mas chamar de democracia não pode. Isso que está acontecendo não é uma democracia. Olha só, o que é uma democracia? Permite o livre fluxo de informações e ideias, fomenta debates e discussões que podem levar às mudanças sociais e políticas, assegura que as vozes das minorias também sejam ouvidas. Entretanto, a liberdade de expressão não é absoluta. Ela deve ser equilibrada com outros direitos à responsabilidade, como proteção contra discursos de ódio e manutenção da ordem pública. É claro que aqui ele coloca no texto, né, que não pode também você querer, né, sair mentindo a todo custo. Isso eu realmente concordo. Eu acho que assim, tinha que ter alguma coisa para filtrar mesmo fake news, tinha que ter, porque tem realmente muitas pessoas que aí aplicam golpe, que mentem na internet, mas muitas pessoas que fazem um trabalho sério e comentam os fatos, como esse canal aqui, alguns canais de direita famosos, como jornalistas que estão exilados, o que eles fizeram de errado? Nunca mentiram, apenas pegavam os fatos e criticavam o sistema, e é para cima disso que eles vão. Então quando a gente fala aqui que, claro, não é absoluta, não estamos falando do extremo que realmente a gente sabe que não pode, estamos falando da verdade, da crítica ao sistema. Por isso que não concordamos com a derrubada de qualquer que seja, né, a plataforma, a pessoa, o discurso que foi. Não derrubem. Se você quiser processar, processa, ele vai lá e responde vocês na vara criminal, na vara que for.
para resolver isso na justiça, mas derrubar e censurar não é o caminho. E as decisões do STF? Alexandre de Moraes criticou a defesa do X em um julgamento recente sobre recursos da plataforma contra ordens de derrubada de perfis. Segundo o ministro, a rede social não tem direito de pleitear direitos alheios em nome próprio, mesmo que seja destinatária de requisições de bloqueios determinados judicialmente para fins de investigação criminal. Entre os perfis bloqueados estão o do senador Marcos Duval, a filha de 16 anos de um jornalista. Moraes argumentou que o X não apresentou argumentos suficientes para reverter as ordens judiciais previamente emitidas, ou seja, o STF queria censurar o Marcos Duval e a filha do Oswaldo Eustáquio, uma menina de 16 anos que estava soltando a língua no sistema. Então, o X falou que não vamos censurar, isso é censura, isso é contra a própria lei do Brasil. O Brasil, ele deixa ter a liberdade de expressão, está na Constituição. Mas aí o Moraes falou que não, quem manda é ele e tem que derrubar sim. A expectativa do X por novas decisões. Em nota oficial, o X afirmou na quinta-feira, dia 29, que espera que o Alexandre de Moraes ordene o encerramento da plataforma. Além disso, a empresa antecipou que não cumprirá ordens ilegais de Moraes para censurar opositores políticos. Não vai. Se ele quiser censurar pessoas de direita apenas por estar comentando, da política, do sistema, eles não vão censurar. Pronto, acabou. Se for um discurso político, batendo no sistema, dando a sua opinião, claro que se for fake news, se for mentira, eles vão censurar, eles censuram, porque isso está realmente correto. Mas quando são pessoas que apenas estão falando o que está acontecendo, comentando os fatos, dando a sua opinião, eles não vão derrubar. E pode dar multa, pode ameaçar de prender, pode ameaçar de derrubar. Olha aqui, a disputa coloca em evidência os desafios modernos em plataformas digitais enfrentam no equilíbrio entre a liberdade de expressão e a regulamentação legal. A resposta do STF e as ações de Musk serão determinantes para o futuro desta questão. Então, tudo vai depender agora de como isso vai encerrar, porque a gente vai ter liberdade de expressão. Se sim, o Twitter permanece, o Alexandre de Moraes recua, a gente vai para a SUS no dia 7 de setembro e pede o impeachment do Moraes e ele é impeachmentado. Aí sim a gente volta com a liberdade de expressão. Se o Twitter cair, a gente for para as ruas, não der a quantidade suficiente de pessoas, o povo brasileiro ficar assim com medo, frouxo, e não ir para a rua e não conseguir cobrar, e ele continuar no poder, não teremos mais liberdade de expressão, ele vai censurar e vai regulamentar o resto das redes sociais que falta e vai acabar de vez a nossa voz no Brasil. Então nós temos dois caminhos apenas agora nessa reta final do que está acontecendo no Brasil. Eu queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, tá? Qual é o seu posicionamento, o que você acha que vai acontecer, se você vai estar nas ruas, se nós vamos nos encontrar no dia 7 de setembro na Paulista. Quero saber, tá? Comenta aqui embaixo, compartilhe para mais patriotas, para que saibam o que está acontecendo no Brasil. É muito importante que o povo brasileiro se manifeste, se posicione. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima informação.